Olá, meu nome é Marcos. Nesse vídeo vamos resolver mais um exemplo sobre propriedades mecânicas. Nosso enunciado diz o seguinte: um corpo de prova de magnésio, tendo uma seção transversal retangular com dimensões de 3,2 mm por 19,1 mm, é deformado em tração. Usando os dados de carga e alongamento mostrados na tabela a seguir, complete os itens de A a F. Temos então apresentada a tabela com os dados de carga e comprimento, ou alongamento, e pede-se então os seguintes itens. Represente graficamente os dados na forma de tensão de engenharia em função da deformação de engenharia, determine o modo de elasticidade do material, determine o limite de escoamento para uma pré-deformação de 0,002, determine o limite de resistência à tração dessa liga, qual é a ductilidade aproximada em alongamento percentual e calcule o modo de resiliência. Então, primeiramente, devemos transformar esses dados de carga e alongamento para dados de tensão de engenharia e deformação de engenharia. E para isso, vamos utilizar a ferramenta Excel. Porém, pode ser usado qualquer ferramenta de sua preferência. Vamos lá, já tenho aqui copiado os dados para a nossa planilha e tenho também os nossos dados quanto às dimensões do nosso corpo de prova, que se trata de um corpo de prova retangular. Portanto, temos dimensões de 3,2 mm por 19,1 mm. A área de seção transversal do nosso corpo de prova é simplesmente 3,2 vezes 19,1, que nos resulta em 61,12 mm². O enunciado não deixa claro o nosso comprimento útil, porém, se a gente observar aqui na tabela, no instante em que nenhuma carga é aplicada, o comprimento dele é de 63,5 mm. Portanto, esse é o nosso comprimento útil do nosso corpo de prova, sem deformação. Portanto, vamos determinar deformação e tensão. A deformação ela é definida como a razão entre o alongamento pelo comprimento útil ou inicial, onde o alongamento é a diferença entre o comprimento instantâneo, ou seja, no determinado instante em que está sofrendo a aplicação de uma carga, menos o comprimento inicial sem aplicação da carga, isso dividido pelo comprimento inicial. Portanto, a deformação vai ser igual ao nosso comprimento instantâneo, menos o nosso comprimento útil ou inicial, devemos fixar o comprimento inicial. Isso a gente pode fazer apertando F4, dividido pelo nosso comprimento útil ou inicial, que também deve estar fixado. Portanto, clicamos F4 e, para aplicar nas demais linhas, é só arrastar para baixo. Portanto, está definido a nossa deformação. Já a tensão é definido como carga sobre área de seção transversal. Portanto, temos que tensão é igual a carga dividido pela nossa área de seção transversal, que é 61,12. Essa área de seção transversal, devemos ter fixado ela também, e ela está em unidades de milímetro, portanto, devemos passá-la para metros. Portanto, devemos elevar a 10 elevado a menos 6, passando assim para metros quadrados. Feito isso, a nossa unidade de tensão vai estar em pascals. Porém, a unidade usual de tensão é megapascals. Para convertermos então para megapascals, devemos dividir por 10 a sexta. Então, para aplicar nas demais linhas, é só arrastar novamente e temos aqui os nossos dados de tensão e deformação. Note que a deformação está do lado esquerdo e a tensão do lado direito. Isso porque o Excel entende que a coluna do lado esquerdo refere-se ao eixo das abscissas, ou seja, o que a gente chama de eixo X ou horizontal, e a tensão é o eixo das ordenadas, ou nosso eixo Y ou o eixo vertical. Para gerar o gráfico então de tensão por deformação, a gente pode vir aqui em inserir, pega um gráfico de dispersão e está pronto o nosso gráfico de tensão e deformação. Restando agora apenas fazer uma formatação do gráfico para melhor visualizar os nossos dados. Eu já fiz a formatação e eu vou apresentar para vocês como ficou.
Portanto, o nosso gráfico de tensão-deformação é esse que está aparecendo na tela. Esse, então, é o nosso gráfico de tensão-deformação, porém, para muitos casos, é interessante, extremamente útil, a gente fazer uma ampliação dessa região na qual ocorre a deformação elástica. Isso para obter parâmetros tais como modo de elasticidade e limite de escoamento, ou limite de proporcionalidade. Então, para fazer isso, a gente pega um ponto em que já tende a ocorrer uma certa curvatura na nossa tendência que antes era linear. Então, a gente pode pegar mais ou menos esse ponto de 161 e selecionar os dados até esse ponto de tensão de 161. Então vamos lá. Temos aqui os nossos dados de tensão e deformação e aqui está o nosso dado de tensão de 161. Então a gente apenas seleciona os dados e então a gente insere mais um gráfico de dispersão. Portanto, esse é o nosso gráfico de ampliação da região em que temos deformação elástica. A um primeiro momento, vamos apenas construir esse gráfico de ampliação, restando apenas fazer a formatação desse gráfico. Eu já fiz essa formatação e é esse aqui que estou apresentando agora. Porém, como alguns itens nos pedem para determinarmos o modo de elasticidade e limites de escoamento, já vamos traçar então a nossa reta para uma pré-deformação de 0,02. Conforme podemos observar, até mais ou menos esse ponto, o nosso gráfico segue uma tendência linear, ou seja, até uma tensão de aproximadamente 92 megapascals, ele tem uma tendência linear que reflete, então, uma deformação elástica. Então, para plotarmos então a nossa pré-deformação de 0,002, a gente volta na nossa planilha e nessa tabela ao lado, pegamos os dados até a tensão de 92, ou seja, podemos atribuir então a essa coluna os dados até 92 dessa tabela. Então, já os dados de deformação é igual aos dados de deformação para iniciais, acrescidos então de 0,002. Portanto, até aqui vamos ter um segmento linear. Porém, para os demais, ou seja, até aproximadamente 161, que foi os dados que a gente pegou para aquele gráfico, ele já não segue uma tendência linear, ou seja, ele começa a fazer essa curva. Para ele seguir a tendência linear, a gente precisa, então, fazer uma regressão linear para esses dados dessa reta e então aplicá-los para que ele cruze com a nossa curva. Faremos ele da seguinte forma. A gente pode usar uma ferramenta que fica em dados. Essa ferramenta de análise de dados, se ela não estiver ativada, precisamos vir então em opções. Primeiramente, se a aba de dados não estiver ativada, é só ativar ela aqui. A gente vem em suplementos, suplementos do Excel, coloca em IR e ativa a ferramenta de análise. Feito isso, ela vai aparecer aqui no cantinho. Então, selecionando as ferramentas de análise e deslocando um pouco para baixo aqui, aparece a nossa ferramenta de análise de regressão. Clicamos em OK. Selecionamos então o intervalo Y de entrada, ou seja, a nossa tensão até 92. E os nossos dados de X de entrada, ou seja, a nossa deformação, e colocamos o intervalo de saída. Esse intervalo de saída pode ser qualquer ponto na tela, no qual a gente vai exibir os resultados dessa regressão. Clicamos então em OK, talvez não apareça isso para vocês. Então temos aqui os nossos dados de regressão, ou seja, para uma equação da reta que é igual a ax mais b,
O nosso coeficiente A seria essa variável x, e o nosso coeficiente B seria essa interseção. Como o que a gente quer, no caso, é o nosso x, precisamos manipular essa equação, de forma com que x seja igual a y menos b dividido por a. Portanto, a nossa deformação vai ser igual ao nosso y, ou seja, a nossa tensão, menos o nosso coeficiente b, que tem que estar fixado, dividido pelo nosso coeficiente a, que também tem que estar fixado. Portanto, temos aqui os dados de deformação. De forma que o nosso gráfico vai ficar da seguinte forma, ou seja, vamos ter uma reta paralela à tendência linear que tinha nosso gráfico, ou seja, a tendência de uma deformação de elasticidade, até que ela se cruze com a nossa curva de deformação, ou seja, de tensão-deformação. Nesse gráfico aqui, então, já está esboçado o nosso objetivo e como a gente vai fazer para colocar essa reta no nosso gráfico. Então, vou novamente gerar um gráfico para a nossa deformação apenas para exemplificar. Então, esse é o gráfico que está apresentado na outra figura. Para adicionarmos, então, mais uma curva, a gente pode vir aqui em Selecionar Dados, Adicionar. O nome da nossa série não precisamos colocar, mas os termos x refere-se, então, aos dados de deformação. Nosso termo y refere-se ao nosso dado de tensão. E temos aqui, então, a nossa reta. Então, apenas clicamos em OK. Pode ser que aconteça de sumir os dados do eixo, porque precisamos de uma formatação dos números, então podemos colocar como número e então volta a aparecer os dados do eixo de deformação. Então, essa é a nossa reta para uma pré-deformação de 0,002, ficando então igual ao que segue nesse gráfico, depois das formatações devidas. Sugiro adicionarem linhas de grade para facilitar a visualização dos dados para os demais itens do exercício. Portanto, seguindo a resolução para os nossos itens, o primeiro pede-se então para representar graficamente os dados na forma de tensão de engenharia em função da deformação de engenharia. Fizemos isso no Excel e é só apresentar os nossos dados, ou seja, temos aqui o nosso gráfico de tensão por deformação e a nossa ampliação da região de deformação elástica, digamos assim. Já o item B pede-se então para determinar o modo de elasticidade do material. E aqui a gente aplica o nosso gráfico ampliação já com a pré-deformação de 0,002. Então, como podemos observar no gráfico, a nossa curva de tensão-deformação, ela segue nos primeiros pontos tendo uma certa linearidade e depois sofre um desvio. Dessa forma, fica difícil definir um ponto em que ocorre o limite de escoamento e definir, então, um ponto em que ocorre a transição da deformação elástica para a deformação plástica. Para esse caso, então, é aplicado a nossa reta para uma pré-deformação de 0,002, de forma com que ela siga a tendência elástica da nossa curva tensão-deformação. Portanto, na nossa reta para uma pré-deformação, a gente pode selecionar dois pontos em que estrategicamente seja de fácil visualização dos dados tanto de tensão quanto deformação. Para esse caso, escolhi dois pontos, sendo esses o ponto 96 megapascais de tensão
e 0,004 de deformação e 48 megapascais de tensão e 0,003 de deformação. Sendo assim, a gente pode definir o nosso módulo de elasticidade como sendo o coeficiente angular dessa reta para uma pré-deformação de 0,002. Ou seja, temos então uma variação da nossa tensão e uma variação da nossa deformação. E o módulo de elasticidade é a razão entre a variação da nossa tensão pela variação da nossa deformação. Ficando então 96 megapascais menos 98 megapascais sobre 0,004 menos 0,003, que são as nossas deformações. Isso nos resulta então em 48.000 megapascais, porém a unidade usual para o módulo de elasticidade é gigapascais, portanto temos um módulo de elasticidade de 48 gigapascais. Já o nosso item C pede-se então para determinar o limite de escoamento para uma pré-deformação de 0,002. Como foi dito, para certas ligas, a nossa curva tensão-deformação ela é de difícil definição do limite de escoamento. Ou seja, a gente não tem um ponto específico que a gente consegue identificá-lo como sendo a transição do regime elástico para o regime plástico de deformação. Portanto, é utilizado então uma reta para uma pré-deformação de 0,002, a qual segue a mesma tendência de linearidade dos pontos em que tem uma tendência linear quanto ao regime elástico. Então, o nosso limite de escoamento é simplesmente o ponto de interseção da nossa reta para uma pré-deformação de 0,002 com a nossa curva tensão-deformação, ou seja, esse ponto. Feito isso, devemos apenas rebater esse ponto na linha de tensão, assim identificar qual é o valor da tensão que está localizado esse ponto. Ou seja, para esse caso, temos uma tensão de 138 megapascals. Dessa forma, o nosso limite de escoamento para essa liga é de 138 megapascals. Já o nosso item D pede-se então para determinar o limite de resistência à tração dessa liga. Podemos utilizar então o nosso gráfico de tensão e deformação inicial e o limite de resistência à tração dessa liga é o nosso ponto de maior tensão apresentado pela nossa curva tensão-deformação, ou seja, refere-se então a algo próximo a esse ponto, sendo esse o nosso limite, digamos assim, máximo de tensão a qual essa liga consegue sofrer antes da ruptura. Feito então essa identificação dessa tensão máxima, rebatemos então o nosso ponto no eixo de tensão e identificamos a qual valor de tensão esse ponto se refere, ou seja, algo próximo a 235 megapascals. Dessa forma, o nosso limite de resistência à tração é aproximadamente 235 megapascals. O item E nos pergunta o seguinte: qual é a dutilidade aproximada em alongamento percentual? A dutilidade está associada então com a deformação com que o material consegue suportar até a fratura. A nossa dutilidade em termos de alongamento percentual é definida da seguinte forma: deformação no momento da fratura, ou seja, o comprimento final menos o comprimento inicial, sobre o comprimento inicial, isso multiplicado por 100 para termos então o nosso resultado em termos de porcentagem. Dessa forma, podemos observar que o comprimento final antes da fratura é de 70,49 milímetros, ou seja, a nossa dutilidade em termos de alongamento percentual é igual à diferença entre 70,49 menos 63,5 milímetros, o qual se refere ao nosso comprimento inicial, sobre o nosso comprimento inicial, que é 63,5. Isso, multiplicado então por 100, nos resulta em 11% de alongamento percentual. Portanto, a nossa dutilidade aproximada em termos de alongamento percentual é de 11%. Por fim,
O item F pede para calcularmos o módulo de resiliência. O módulo de resiliência é a energia de deformação por unidade de volume necessária para tensionar o material desde um estado sem carga até a sua resistência ao escoamento. Portanto, ele é definido como meio do nosso limite da tensão do nosso limite de escoamento vezes a nossa deformação para a qual ocorre, então, o nosso limite de escoamento. Tendo em vista que a deformação para a qual ocorre o limite de escoamento é igual à tensão de escoamento sobre o módulo de elasticidade, a nossa equação fica da seguinte forma: tensão do limite de escoamento ao quadrado sobre 2 vezes o módulo de elasticidade. Dessa forma, o nosso módulo de resiliência é igual a 138 MPa ao quadrado sobre 2 vezes 48 vezes 10 à terceira megapascais, referentes então ao módulo de elasticidade. Isso nos resulta em 0,198375 vezes 10 à sexta pascals, ou 198.375 joules por metro cúbico. Esse, então, é o nosso módulo de resiliência para a nossa liga. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.